Oi, bom dia. Vocês já sabem que eu não consigo falar rápido, então eu vou falar no meu tempo. Quem quiser fica aí. Hoje eu vou falar sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio, saúde mental de psicólogos. O resumo da ópera, né? É, é que eu estava gravando um vídeo e ele desapareceu. Mas enfim, eu vou gravar de novo com toda a amorosidade que eu tenho no meu coração. É, Para quem não sabe, o Setembro Amarelo não é por causa da cor amarela que amarelo remete à alegria. Amarelo realmente é uma cor que remete muita alegria, pelo menos para mim. Eu acho que é uma cor alegre, eu adoro amarelo. Eu tenho muita roupa amarela. É, Minha avó amava amarelo porque ela era leonina, né? Então ela adorava amarelo. Enfim, mas só que o amarelo do Setembro Amarelo é porque um rapaz se matou num carro amarelo. Então depois pesquisa. E E os familiares começaram, decorrentes disso, fazer campanhas, principalmente nas escolas e em lugares públicos, para a escuta das pessoas. E aí se criou o Setembro Amarelo. Só que várias pessoas se matam todos os dias, não só no Setembro Amarelo. E hoje eu estava com uma insônia, que eu dormi muito cedo ontem, e tive a infeliz ideia de abrir um Instagram. E foi um infeliz dia que um colega possivelmente fez um autoextermínio. E não é o primeiro psicólogo que se mata. E também não vai ser o último. E isso dói. Isso cria uma empatia na gente. E a gente repensa a rota. Repensa a rota de como que a gente está lidando com a nossa própria saúde mental. Eu questiono muito o conselho. Eu sempre questionei, não o conselho, porque eu não era do conselho, mas a própria faculdade que eu estudava. Eu me lembro que eu estava tão estressada no último ano que eu comecei a ter manchas roxas no corpo. E eles não tinham um atendimento é, de suporte, de saúde mental para os estudantes. Eles tinham uma lista de psicólogos que eram formados naquela instituição e que atenderiam. A gente sabe que estudante muitas das vezes não tem onde cair morto, gente. Então, assim, o dinheiro que a gente tem era para tirar xerox. Hoje, graças a Deus, a internet, nós temos os PDFs, né? Então a gente não precisa comprar milhares de livros, milhares de xerox, milhares de coisas, mas muitas das vezes você deixa de comer um lanche para você tirar uma xerox, para pagar uma passagem, enfim, é tudo muito apertado para estudante. Pelo menos para mim foi. Eu não me formei em uma das melhores universidades, mas também não me formei em uma das péssimas, me ensinou tudo que eu precisava, mas era essa péssima ideia. E eu cheguei na coordenação e arranquei as calças e mostrei que a minha perna estava toda cheia de manchas. E o que eles fizeram? Me deram a listinha. E aquilo, eu sempre fui questionadora, sempre em tudo. Eu não me conformei. E eu acho que isso é pauta. Eu acho que toda pessoa que cuida, ela precisa ser cuidada. Eu acho que a gente não pode se negligenciar. Eu faço terapia desde os 15, lógico que eu não faço com a mesma terapeuta. Eu fui mudando, os ciclos mudam, as cidades mudam, né? Enfim, fui mudando de terapeuta, mas eu nunca fiquei sem terapia. Os momentos que eu fiquei sem terapia foi dando essas surtadas aí. E por quê? Porque eu sou essa pessoa. A minha cabeça não é uma das mais fáceis. Eu sou questionadora, eu gosto de ter o meu momento ali de terapia para alguém neutro, como um psicólogo, falar isso, aquilo outro, fazer uma pergunta. Muitas das vezes não é um conselho que você precisa, é uma pergunta.
E a psicologia sempre fez sentido para mim isso. E ali eu não sabia que a psicologia não dava suporte aos psicólogos. Ah, a gente aprende a ciência, a gente aprende a profissão, mas não sei se todos se formam psicólogos ou só bacharéis em psicologia, porque o que eu conheço de profissionais que não compreendem o que está escrito por detrás da teoria, não assimilam aquilo, é péssimo, é péssimo. Dá vontade de sair rasgando o diploma. Mas como o diploma é meu, foi bem sacrificante, eu não vou rasgar, né? Mas, enfim, dá vontade de falar, não sou teu colega. Desses aí eu não sou. Mas voltando à questão, tem alguns outros que precisam. E por isso, gente, que vamos relembrar a tríade, né? O que que na faculdade o pessoal aconselhava? Terapia, supervisão e sempre formação. É uma formação eterna. E esses cursos, gente, não são baratos. Psicologia não é barato. Psicologia não pode ser missão. Psicologia é profissão. Então, é muito desgastante para o psicólogo, porque a gente está no mundo, eu atendo muita gente durante a semana. E eu também converso com outras pessoas aleatórias que vêm conversar comigo. É difícil eu puxar um assunto, mas Uber, mercado, enfim, eu quase não saio, mas quando eu saio, alguém me pega para conversar. E aí a gente vê o teor dos problemas das pessoas e está cada vez mais violento, está cada vez mais desafiador, né? E se o psicólogo não tem esse suporte, terapia, supervisão e teórico, base teórica, ele fica muito perdido. Hoje eu tenho, graças ao bom Deus, e graças a mim, os três. Mas se eu não tivesse, eu acho que estaria mais difícil, tá? Hoje eu consigo me distanciar das coisas, eu consigo ver o paciente, consigo ter empatia, consigo tudo. Mas já teve momentos que não. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para os psicólogos. Como que vocês estão se tratando? Vocês priorizam só seus pacientes, só seus clientes? Vocês têm a coragem de vocês colocarem uma mensagenzinha automática e não atender mensagens durante o final de semana? Vocês têm lazer, vocês têm seu tempo livre, vocês fazem sua atividade física. Como que está a sua saúde mental? Então, vou fazer um outro vídeo, porque o papo é longo, como eu já falo, eu não sei falar pouco e nem rápido. Então, eu já volto porque eu perdi o primeiro. Pronto. Agora que eu liguei o microfone. Dependendo do nível de prejuízo que uma empresa, que um trabalho causou em você, nem psicotrópico dá conta. E aí você precisa se afastar daquilo que te adoece. Então, para você não se adoecer, você precisa criar estratégias de saúde mental. Então, nós precisamos rever a rota. Eu não admito mais escutar essas histórias que colegas se autoexterminaram. Isso não entra na minha cabeça. E é por isso, gente, que eu não vou ficar esperando nada. Não vou nem citar instituições aqui, não, tá? Eu vou criar um grupo, tá? De acolhimento para psicólogos. Quem quiser entrar, entra.
O psicólogo que quiser também me ajudar a gerenciar isso, vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos ser um grupo assim de um pega na mão do outro, tá? Não tem cobrança, não precisa de ter taxa, vamos fazer voluntário, tá? Eu não sei no que vai dar isso aqui, mas eu tive essa ideia hoje e é sério, gente. Vamos começar a refletir o que está errado, como que pode melhorar. Vamos começar a ter esperança. Porque se a gente não se organizar, se a gente não se juntar, o que vai ser? Eu não posso ficar cobrando que um conselho ou outra coisa, um sindicato faça por mim aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso ajudar meus colegas. Então, é isso, tá? Eu vou criar esse grupo. Quem quiser me adiciona nesse número que eu vou deixar aí. E vamos pensar, vamos discutir, vamos problematizar e vamos acolher. Porque não é só vigiar e punir. Os verbos é acolher. Cadê o acolhimento que a gente tanto fala na nossa prática? Que nós sejamos exemplos. Primeiro cuida de si, né? Aquela coisa da máscara do avião. Primeiro cuida de si, depois cuida do outro. Se você não tem suporte, como que você vai cuidar do outro? Né? E a gente precisa pagar os boletos. Então, a gente não pode ficar doente. E para isso a gente precisa pensar em quê? Em saúde mental. Então é isso. Eu vou deixar meu número aí. Quem quiser me adiciona, tá? Para um ajudar o outro, inclusive para gerenciar isso tudo. Eu vou precisar, tá? Então é isso, gente. Vamos pensar a rota com esperança, com alegria, porque de verdade, do jeito que as coisas se encaminham, é difícil, né? Então é isso. Bom sábado, por favor, desliga o seu celular, não responde paciente, tá? Você não é serviço de urgência. Todo mundo pode esperar segunda-feira, tá? Beijos. Todo pensamento de pensar, quero desaparecer, é ideação suicida? O que tu acha? Eu recebo muito essa pergunta, porque nas avaliações que eu faço, a gente tem que saber que aquela pessoa tem condições mentais de ir até o fim numa avaliação psicológica, né? Ah, e muitos falam, tenho. Eu falei, tem? Aí a gente aprofunda. Como que é essa ideação suicida? Ah, eu penso assim, se eu morresse, o que tu avaliaria? Tu avaliaria que essa pessoa tem ideação suicida? Não é ideação suicida. Isso não é ideação suicida. Isso são pensamentos. Pensamentos reflexivos de existência. Não é uma ideação suicida. Então, tem uma questão do semáforo, tá? Semáforo tem o verde, o amarelo e o vermelho. Verde. Ah, eu quero desaparecer, gente. Hoje eu tô tão cansada que eu quero, ó. Todo mundo pensa isso todo dia. É verde. Tranquilo. Amarelo. Ai, eu tô tão cansado, tô tão desgastado, que eu tô pensando se aparecer um carro, eu acho que eu me jogo. Aí você pipoca aí no amarelo. Você aprofunda para ver se aquela pessoa tem condições de
fazer uma avaliação. Estou falando do caso de avaliação, gente, mas depois eu vou falar mais sobre outros casos. Agora, se a pessoa falar assim, olha, eu estou planejando que sábado, às 8 da noite, eu vou chegar na minha casa, eu vou fazer isso e aquilo. Não vou dar nem ideia, tá, galera? Não vou dar nem ideia. Enfim. E fala os métodos. Porque se for um outro método, não vai dar certo, então esse método é menos. Se a pessoa aprofundar nisso, tu pipoca. Isso é ideação suicida. Então, assim, já tem que entrar em contato com familiares, já tem que ter um protocolo de segurança. Avaliação, nem pensar. É terapia, é psiquiatra, são cuidados, né? Então, por que eu estou falando isso? Isso não só na avaliação psicológica acontece. Isso acontece também na clínica. Às vezes o paciente ele quer fazer terapia e não toma medicamento, ele não quer passar por uma avaliação psiquiátrica. E aí a gente fica com a responsabilidade sozinho. E isso é triste, né? Porque a gente vê que o caso está muito lá na frente e a gente às vezes precisa sim acionar familiares, a gente precisa ter os números dos familiares. A gente recebe uma mensagem dele falando, olha, isso, eu preciso ter um contato de alguém próximo a ele, um vizinho, alguém, um namorado, uma namorada. Então, eu acho que isso esclarece bastante coisa, tá? Essa coisa do semáforo. Tu pode usar como exemplo, tá? E na vida pessoal também, se algum colega ou se algum amigo chega e fala, eu tô cansado de viver, eu tô isso, tô aquilo, você escuta, você acolhe, mas lembrar que assim, o seu acolhimento, seu carinho é importante, mas que não pode ser substituído realmente por um tratamento, porque o lugar simbólico de uma terapia, gente, é insubstituível. Eu acho que muitos clientes não fazem dimensão desse lugar simbólico que se cria. Esse lugar simbólico é um lugar que ele vai falar, que ele vai levar, que ele vai transferir. E você vai contra-transferir. E isso, gente, é muito sério. E mesmo conversando com um amigo, muitas das vezes não é somente isso. Ele precisa real conversar com uma pessoa neutra, com um profissional, que ele vai identificar todos os sintomas, todas as coisas, se está focando aí num negócio aí de saúde mental. Gente, não estou chorando não, tá? É que eu coloquei um incenso aqui, e aí eu tenho muita sensibilidade nos olhos, aí começa a aparecer, aí fica o nariz, fica o olho. Então, é isso, sabe? Aí você viu, se o seu amigo tá assim, ou você também tá assim, gente, busca uma avaliação psiquiátrica. Não tenha preconceitos de se cuidar. Toma um medicamento. Eu tô falando assim, se o psiquiatra indicar, porque ele é médico, gente. Se ele falou que você precisa, é porque você precisa. A gente não pode querer levar uma vida, vou colocar aqui bem entre aspas, normal, se você tá doente. Então a gente não pode querer dizer assim, eu vou comer alface com jiló a minha vida inteira. Você, ah, não, e não tomar remédio nenhum porque eu quero viver uma vida saudável numa cidade. Isso não existe. Tu tá lidando diretamente com poluição. Tu tá lidando diretamente com um monte de coisa, cara. Você nunca vai levar uma vida que os nossos avós levavam. E o medicamento, ele é um tratamento, tá? Ele é um tratamento
que tem início, meio e fim. E se o profissional que você vai, ele não fala isso, você pode falar, olha, eu quero começar, eu quero me tratar, mas eu também quero terminar, eu não quero tomar isso para sempre. E não fica se sentindo escravo de nada. Se aquilo vai te fazer bem, se aquilo vai salvar a tua vida. Então eu vejo muitas pessoas se negligenciando, ou então interrompendo o tratamento, ou então não seguindo, ou aí esquece. Gente, coloca alarme. A gente tem tanta tecnologia que hoje não tem mais desculpa para você não tratar de saúde mental. Ah, mas psicólogo é caro. Olha, quanto que é uma noitada? Quanto que você gasta aí deliberadamente? Que você fala, ah, tá barato, tá barato, tá barato. Aí vai num show, aí, ah, tá barato. Ou tá caro, mas tá pagando. Então, são questões de prioridade. Como que você se prioriza? O seu cuidado. E não só na parte assim, se você não quiser pagar pela sua saúde mental, um bom profissional, cobra o preço dele, que ele estuda, que ele faz supervisão, que ele também cuida de si, que ele faz terapia. Procura aí o SUS, procura aí o CVV, tem diversos canais de atendimento. Ah, demora. Mas lógico, tu não quer pagar ou não pode, aí vai ter que esperar um pouco. Mas não se negligencie. E vai fazendo, ó, uma caminhada, vai pegando sol, vai conversando com os amigos. Sobre isso, a gente não pode esperar pirar, ficar doente. A gente tem que fazer saúde. Por isso que o profissional psicólogo é profissional da saúde, não é profissional da doença. A gente lida com saúde, em prevenção, para não ter que lidar com saúde, com doença.